Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nos estudos para a Escola Bíblica Dominical, esse último trimestre do ano de 2022, aonde nós estamos estudando as epístolas paulinas ou as epístolas do Novo Testamento, uma segunda parte. E lembrando que os estudos para esse trimestre são direcionados aos adolescentes, e a lição de hoje já é a lição de número 6, que tem por título a Carta aos Hebreus. Temos também o texto áureo, que está na Carta aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1, que está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E a nossa lição está repartida num primeiro tópico, num segundo e também num terceiro. E assim, dentro desse material proposto para o nosso estudo de hoje, também inserido a introdução e mais ao final também a nossa conclusão. O primeiro tópico vai falar a revelação do Filho de Deus, o esplendor da glória de Deus. O segundo tópico, a superioridade de Cristo diante das figuras da antiga aliança. E um terceiro tópico, o sacerdócio de Cristo é superior a qualquer mediação humana. Então, proposto para nós esses títulos para cada tópico, e dentro desses tópicos, alguns subtópicos que nós estaremos comentando na lição de hoje. E vale lembrar que o tema principal da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Ou seja, Cristo é superior a tudo e a todos. A carta aos Hebreus, ela é considerada também a chave hermenêutica entre o Antigo Testamento, e nós não conseguiríamos entender todo o Antigo Testamento sem passarmos pela carta aos Hebreus. Hebreus, ela é uma espécie de dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Tudo que foi lá no Antigo Testamento, sombra, promessa, profecia, agora aqui em Hebreus torna-se para nós realidade, fato. E se nós percebermos a carta aos Hebreus, ela tem uma tese básica, uma única tese. E a tese da carta aos Hebreus é provar que Jesus Cristo é a melhor, ou que Jesus Cristo é melhor, é suficiente, que ele é o sacerdote perfeito, que ele fez o sacrifício perfeito, que a nova aliança que ele inaugurou no seu sangue é a aliança perfeita, que a ordem sacerdotal da qual ele procede, da linhagem de Melquisedeque, é superior à ordem levítica, e que agora, de tudo o que acontecia no Antigo Testamento com relação a rituais, oblações, purificações, sacrifícios realizados quer no tabernáculo, quer no templo, tinham um único propósito:
apontar para Cristo, mostrar Cristo, anunciar Cristo, e tudo isso era sombra de uma realidade que se cumpre em Cristo. Então, quando Cristo vem, o judaísmo cumpriu o seu papel, que foi nos levar a Cristo. Quando Cristo vem, o tabernáculo, o templo, cumpre o seu papel, que era mostrar Cristo. Quando Cristo vem, ele varre do altar com a sua morte todos os animais. Não tem mais matança de cordeiros, não tem mais oferendas no altar. Tudo isso tinha um propósito único: nos levar até Cristo. E Cristo veio até Cristo. Cristo veio. Não há mais necessidade de sombra. O que era promessa se cumpriu. O que era revelação progressiva, agora não é mais. Agora é uma revelação plena, cabal e completa. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora ele nos fala diretamente por seu Filho Jesus. Chegou Cristo, chegou a realidade. A sombra não precisa mais, a ordem dele é superior. O sacrifício que ele fez é superior. Ele, como sacerdote, é superior. A nova aliança que ele inaugurou é superior. Logo então, é disso que o autor da carta vai tratar. E então, provavelmente, o autor da carta aos Hebreus, ele escreveu aos irmãos que se converteram do judaísmo ao cristianismo, e esses irmãos que se converteram do judaísmo para o cristianismo, eles estavam sofrendo diversas perseguições e aflições, tendo seus olhos voltados para o retrovisor da vida e sendo tentados a retornarem às figuras da antiga aliança, com seus rituais e normativas que eram apenas sombras da realidade, que é Jesus Cristo. O escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, os exorta a atentar à fé verdadeira em Deus, expondo a grandeza de nosso Senhor e Salvador. Então aqui um breve comentário, um comentário bem sucinto, bem objetivo, e o comentarista coloca para nós de uma maneira bem clara acerca desses nossos irmãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo através da pregação do verdadeiro evangelho. E o autor, então, ele vai exortar os irmãos por conta deles estarem com os seus olhos voltados para o retrovisor, como diz o comentarista aqui, da vida. E dessa maneira, assim sendo, eles estavam sendo tentados a voltarem aos rituais do judaísmo, às práticas do judaísmo. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai ter por primazia apresentar a Cristo como que sendo a verdadeira revelação de Deus para a salvação do homem. E ele também expondo a grandeza do Senhor Jesus Cristo, como também Senhor e Salvador. Então aqui dentro desse primeiro comentário, fica destacado aí para nós que tudo que era sombra, agora em Cristo Jesus se torna realidade. E já não há mais necessidade, mesmo que tentados, com os olhos voltados para o retrovisor da vida, imaginássemos que os antigos rituais nos pudessem nos levar a Cristo, então, para assim sendo, houvesse salvação. Não é essa
a finalidade do escritor aos Hebreus ao exortar os irmãos com relação a Cristo sendo verdadeiramente o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que foi imolado naquela cruz para a salvação dos homens e agora então se tornando Senhor e Salvador de todos aqueles que crerem, ou de todos aqueles que creem. A revelação de Deus em Jesus Cristo, a igreja, manifesta a graça concedida ao seu povo, descortinando a verdade para os homens, em que todas as coisas foram feitas por ele, sendo o esplendor de sua glória, sustendo tudo pelo poder da sua palavra, ou seja, Jesus Cristo é o Criador e o mantenedor do que existe. Então, observem bem, Jesus agora então sendo revelado à igreja através desta graça que o próprio apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, coloca isso de uma maneira bem clara no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e assim sendo então descortinando, esta verdade para os homens, em que todas as coisas foram feitas por ele, e sendo ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, o esplendor da glória do Pai, E agora, sustendo tudo pelo poder da sua palavra, o Pai atribuindo ele a todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Agora, Jesus Cristo é o Criador e o mantenedor de tudo que existe. E ele também é o nosso Salvador, conferindo ao Senhor o domínio, a regência de tudo, e todos, até mesmo os seres angelicais, que são espíritos ministradores que habitam no céu de luz, que nunca pecaram e que perto de sua majestade e santidade são como vermes. Então, observem bem, Cristo como sendo a revelação, do Filho de Deus, como sendo superior a tudo e a todos, superior aos anjos. E observem que anjos são seres poderosos, são seres angelicais, criados por Deus, que habitam nos céus. E como disse o comentarista, nunca pecaram, mas que diante da majestade do Senhor Jesus Cristo, eles são considerados como vermes. E aí a advertência para aqueles irmãos é que atentassem para tão grande salvação, decorrente deste anúncio glorioso realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo em seu ministério, e posteriormente por seus discípulos com sinais e maravilhas e dons do Espírito Santo. Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, trouxe muitos filhos à glória. Esta revelação produz a segurança necessária aos corações, pois ele mesmo padeceu e é poderoso para socorrer aos que estão sofrendo as provações. Então, dentro desse aspecto dos irmãos estarem sendo provados e tentados a retrocederem, o escritor aos Hebreus vai ter esse cuidado de apontar Cristo Jesus, de expor Cristo Jesus como Filho de Deus, como esplendor da glória de Deus, como sendo superior aos anjos, como sendo superior a toda a criação, e que sendo assim então, Deus o Pai decidiu que ele viesse ao mundo, padecesse, sofresse, morresse, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. E assim sendo, então, depois de ressuscitado, fica um período aqui na terra, instrui os discípulos, a maneira como eles deveriam de dar continuidade à obra que ele mesmo começou, porque sabia que retornaria para o Pai. E dentro dessas aflições e dessas provações, ele passando isso em sua carne,
agora todos aqueles que estivessem passando ou que estão passando por provações semelhantes, pudessem buscar dele socorro. Porque sendo ele socorrido naquilo em que foi tentado, agora ele pode socorrer aqueles que são tentados, que são provados e estão em grande aflição, como sendo o socorro de todos aqueles que o buscam como seu socorro. E interessante que Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, ele trouxe muitos filhos à glória. E esta revelação de que ele morto e ressuscitado traz muitos filhos à glória, traz-nos um sentimento de segurança e também um sentimento de uma viva esperança, de que da mesma maneira que ele ressuscitou e está à direita do Pai, quando ele vier na glória com os seus anjos, e assim então acontecendo o arrebatamento da igreja, se nós tivermos tombado no pó da terra, ressuscitaremos com ele. E se permanecermos vivos até o arrebatamento da igreja, teremos os nossos corpos transformados e seremos arrebatados juntos com aqueles que hão de ressuscitar para a salvação. Então isso nos traz uma segurança e ao mesmo tempo também essa viva esperança que preenche o nosso coração. E o escritor aos Hebreus, ele vai ter esse cuidado de expor isso para os irmãos, fazendo com que os irmãos então tirassem os olhos do retrovisor da vida, olhando para as coisas passadas, mas que agora em Cristo Jesus, tudo o que foi falado lá atrás se cumpre. Seja a promessa, seja a profecia, tudo se cumpre em Cristo Jesus. E que agora eles deveriam de demonstrar uma fé verdadeira nesse Cristo, o próprio Cristo, como sendo superior a tudo e a todos. E quando Jesus então veio e cumpriu toda a vontade do Pai, e na sua morte, na sua ressurreição, retornando para o Pai, tudo o que era figura, tudo o que era sombra, já não tem mais nenhuma valia no sentido de salvação, no sentido de perdão dos pecados, no sentido de purificações, de santificações, não. Porque Cristo realizou um único sacrifício para que nós então pudéssemos desfrutar desta tão grande salvação e sendo assim alcançados por esta graça. Temos agora então essa segurança e essa viva esperança em nossos corações. Não tendo que olhar para trás, que outrora vivíamos em tradições, em religiosidades, mas em Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, nós gozamos dessa salvação e aguardando então aquele grande dia, aonde ele vem nos buscar e aí nós estaremos com ele para todo sempre. E Cristo é aquele que criou todas as coisas e é o mesmo que mantém todas as coisas. E aí agora a superioridade de Cristo diante das figuras da antiga aliança. Sabendo toda a devoção dos judeus para com Moisés, o autor agora apresenta aos seus leitores a superioridade de Jesus Cristo diante deste homem que serviu a Deus. Contudo, o Senhor deve ter maior honra que o patriarca. Então observem bem, eles tinham uma estima muito grande por Moisés, e a gente vai ver que as expressões bíblicas fazendo referência a Moisés, como que se a lei fora dada por Moisés, né? E a gente vai ver expressões assim usada pelos judeus. A lei de Moisés, observar a lei de Moisés. Quando na verdade a lei era de Deus e foi dada a Moisés para que Moisés então repassasse para o povo, ordenando o povo e exortando o povo a seguir o padrão que Deus havia estabelecido para eles. Então, os judeus tinham essa devoção, essa estima muito grande por Moisés,
Agora, o escritor aos Hebreus, ele vai ter o cuidado de apresentar aos leitores da sua carta a superioridade de Cristo diante de Moisés. Ainda que foi um grande homem que serviu a Deus, que teve uma missão excepcional, que teve uma intimidade com Deus ao ponto da Bíblia falar que Deus falava com ele face a face, assim como um amigo fala com o outro. Ou seja, observem o grau de espiritualidade, a intimidade que Moisés tinha com Deus. Agora, o escritor aos Hebreus, exortando os irmãos, ou os judeus que tinham Moisés em grande estima, ele vai apresentar Cristo como sendo superior a Moisés, porque ainda que Moisés tinha toda essa intimidade com Deus, Cristo Jesus, ele estava com o Pai, ele estava junto de Deus, ele era Deus. Então, era necessário que eles deixassem de olhar e ter essa grande estima por Moisés, e eles então deveriam de honrar mais a Jesus Cristo do que o próprio patriarca Moisés. Então essa é a ideia também do escritor aos Hebreus, a exortar os irmãos. E lembrando que Moisés não é o autor da vida, mas Jesus é o autor da vida. E aí é algo excepcional nisso, é algo extraordinário nisso. Moisés, sendo quem foi, ele não pôde doar a vida em resgate de ninguém. Mas o Senhor Jesus, sendo superior a Moisés, sendo superior a Abraão, sendo superior aos patriarcas, superior aos profetas e superior aos anjos, ele foi aquele que nos deu a vida. Ele é o autor da vida. Então é por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai exortar os irmãos para que tivessem Cristo Jesus acima de Moisés. O Criador deve ser estimado muito mais do que a criatura, sendo Cristo Jesus o nosso sumo sacerdote. A exortação para o seu povo é que não endureça o coração, como ocorreu com aquelas pessoas no deserto, considerando que a incredulidade para com Deus priva o homem de ir morar no céu. Observem bem, a lei foi dada a Moisés, Deus falava com Moisés, e a gente sabe que Moisés estava na condução daquele povo. Mas mesmo Moisés sendo o mediador entre Deus e o povo era um povo obstinado, era um povo duro de coração. E a gente lê isso na carta mesmo aos Hebreus, que muitos deles tombaram no deserto. E tombaram no deserto por conta de sua incredulidade. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que dentre os pecados que nós podemos aí enumerar e colocar diante das escrituras sagradas que estão registrados, eu acredito ser a incredulidade aquele de um grau muito com uma maior gravidade diante de Deus. Porque o texto bíblico na carta aos Hebreus vai dizer que eles pereceram pela incredulidade e pela dureza de seus corações. Eles tombaram no deserto, ou seja, eles morreram lá por conta da sua incredulidade. E aí o escritor aos Hebreus agora vem exortando os irmãos para que não agissem da mesma maneira. Porque mesmo eles tendo a figura, vendo os rituais e tendo todo aquele processo que havia lá no Antigo Testamento, o coração deles continua endurecido. E pode ser que os irmãos aqui, na carta aos Hebreus, esses irmãos novos convertidos ou convertidos do judaísmo para o cristianismo, olhando para o retrovisor da vida, pode ser que eles fazendo assim, houvesse então a tendência de uma incredulidade na superioridade de Cristo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que eles não agissem assim. Por quê? Porque essa incredulidade
priva o homem da graça de Deus, priva o homem de ir morar no céu, priva o homem de desfrutar de uma eternidade que o próprio Deus reservou para os seus filhos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, assim nós crendo através da pregação da fé, mas essa incredulidade então, ela priva o homem disso. E a exortação do escritor aos Hebreus, e para assim se estendendo para nós, é essa, que nós não devemos agir da mesma maneira como aquele povo agiu lá no deserto, vendo todas as maravilhas que Deus havia operado entre eles, e eles então continuaram incrédulos. A superioridade de Cristo é apresentada em Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não teve genealogia, sem pai, sem mãe e sem genealogia, ele abençoou Abraão, o qual lhe deu o dízimo. Ou seja, o maior abençoa o menor. Bem como o sacerdócio levítico, que era transitório e apontando para um sacerdócio permanente perfeito. Ou seja, o sacerdócio levítico era um sacerdócio transitório. Ou seja, é algo que ia passar. Mas agora, em Cristo Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote, esse sacerdócio ele é permanente e ele é perfeito. Lembrando das figuras do Antigo Testamento, que todo animal que era sacrificado tinha que ser um animal sem mancha, tinha que ser um animal perfeito, tinha que ter determinada idade aquele animal, para que pudesse ser sacrificado, para que pudesse então haver a absolvição, o perdão do pecado através daquele sacrifício. Mas lembrando que na lição do Antigo Testamento, aquele animal, ele apontava a Cristo. Mas todos os dias tinha que se fazer sacrifício por perdão de pecados. Mas Cristo, uma única vez, um único sacrifício, ele é um sacrifício permanente e ele é um sacrifício perfeito. E aí o comentarista coloca para nós, comparando então a Melquisedeque, que Abraão lhe deu o dízimo e ele abençoou Abraão, na figura do maior abençoando o menor. E aí então é importante destacar que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, tendo a necessidade de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Os tipos da antiga aliança apenas apontam para o Filho perfeito para sempre. E assim então, partindo para o nosso terceiro tópico, Cristo é superior a qualquer mediação humana. O escritor anima os crentes a contemplarem a Jesus sendo tal sacerdote e ministro de um tabernáculo que não foi edificado por homem algum, mas pelo próprio Senhor, no céu de glória e à destra do trono da majestade, despojando por completo a qualquer tentativa de retorno aos mecanismos judaicos, em atos cerimoniais da lei, e lembrando que os irmãos do concerto que Deus lhes havia prometido, que colocaria suas palavras em seus corações para conhecerem o Senhor, conferindo a Jesus Cristo essa obra na vida do seu povo. E aí então sabemos que não há nenhum outro meio pelo qual o homem deva ser salvo. Atos capítulo 4, verso 12. Que nenhum outro nome é dado no céu, na terra, debaixo da terra, pelo qual o homem deva ser salvo, senão somente através do nome de Jesus Cristo. Aquele carcereiro, quando naquele ocorrido onde Deus abala as estruturas daquela prisão, e o carcereiro então, vendo que os presos estavam indo embora, ele tem um sentimento de tirar a própria vida, mas o apóstolo Paulo
diz para ele que não faças tal, porque todos aqui estamos. E ele então, vendo aquela magnífica obra que Deus havia operado ali, e ele então se dobra ao Evangelho. E aí no resumo o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aí depois Paulo mesmo vai escrever na carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Então, não existe outra mediação. E já desconsiderando todos os rituais do Antigo Testamento, porque em Cristo ele veio na plenitude dos tempos para cumprir a vontade do Pai. E como disse aqui na introdução, ele varreu todas essas coisas do altar de Deus, sendo ele mesmo sacrifício perfeito e agora sendo mediador de uma nova aliança através do seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade, não existe nenhuma brecha de associarmos alguma outra coisa para a salvação do homem perdido, senão somente o sacrifício de Jesus Cristo. E aí, o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é superior a qualquer mediação humana. Ou seja, não existe outro meio pelo qual o homem deva ser salvo. E aí então o convite para o povo de Deus é entrar no santuário celestial pelo sangue de Jesus Cristo, o vivo caminho que ele consagrou, sabendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens, retendo esta esperança com o coração purificado pela graça do Senhor, resistindo pela fé às provações desta vida e firmes em seu amor, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então, sendo assim, nós permanecendo firmes na vocação com que fomos chamados, tendo esta graça e compreendendo esta graça, de que o Senhor Jesus, ele é o vivo e novo caminho, ou ele mesmo, que consagrou esse vivo e novo caminho, para que nós então pudéssemos andar por ele. E no que vai culminar então este caminhar por este caminho? Vai caminhar a eternidade para cada um de nós. E lembrando que aqui nesta vida são provações, aflições, muitas das vezes coisas que querem nos fazer naufragar na fé, abandonar a fé, mas o conselho bíblico é para reter firme, resistir firme na fé. Lembrando que esperando mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. E lembrando que este mesmo Cristo que nos salvou através do seu sacrifício na cruz, é este mesmo Cristo que nos conserva dentro deste plano de salvação. E é Ele que alimenta essa viva esperança dentro dos nossos corações e nos dá essa segurança, então, de que existe uma eternidade nos aguardando. Então, espera mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. E assim como os irmãos do passado que estavam sofrendo provações e foram exortados a confiar em Jesus, que é superior a tudo, nós também que possamos em nossos corações reconhecer esta grandeza e repousar em sua presença. E assim sendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E assim sendo, então, a exortação é confiar no Senhor Jesus Cristo
tendo em mente que Ele é superior a tudo, e a exortação é reconhecer a grandeza dEle e descansar, repousar em sua presença. Assim que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.